Babilônia, 600 anos antes de Cristo, um rei tirano governa impiedosamente até que um dia fica cara a cara com Jesus. Muitas pessoas nem sabem que Jesus esteve no Antigo Testamento, e este evento ocorre no livro de Daniel. O evento do livro acontece em Babilônia, uma região governada por Nabucodonosor, um orgulhoso e cruel tirano que tinha grande prazer em torturar suas vítimas. Ele governou o mundo antigo como um ditador absoluto. Depois de subjugar a Síria, voltou sua atenção para o Egito, seu principal adversário na época, como Judá estava no caminho. Seria necessário se livrar dele se algum dia quisesse cumprir sua ambição de governar sobre um grande império. Nabucodonosor emitiu uma ordem para que um número de jovens judeus fossem treinados para servi-lo na qualidade de homens de conhecimento e sabedoria. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram alguns dos cativos levados. Eles eram conhecidos pelos nomes de Belsassar, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor deu a ordem para a criação de uma estátua colossal feita de ouro. A estátua, com 90 pés de altura, possivelmente planejada para consolidar seu poder, reunindo todos os níveis de sua corte para uma grande cerimônia. Governantes deveriam comparecer à dedicação da estátua e adorá-la. Todos que desobedecessem corriam o risco de serem lançados em um forno em chamas e serem queimados até ficarem crocantes. Todos obedeceram às ordens de Nabucodonosor, pois ele estava determinado a estabelecer-se não apenas como um incontestável líder político da Babilônia, mas também como a autoridade religiosa suprema na cidade. No entanto, 3 homens na sala não se prostraram, mesmo que todos os outros o fizessem. Muitas pessoas não conseguem imaginar que a pressão social não foi fácil de suportar. Certos caldeus viram os jovens hebreus em pé entre todos os que se prostraram e correram até Nabucodonosor para relatar isso. O ciúme escorria de suas acusações contra os 3 judeus que haviam alcançado posições de poder, apesar do cativeiro. Porque sua fé os proibia de adorar qualquer deus que não fosse o verdadeiro Deus de Israel. Os pequenos funcionários da corte viram uma oportunidade de eliminar Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Nabucodonosor descobriu sobre a situação, ficou furioso. Surpreendentemente, deu aos acusados uma chance de responder às acusações levantadas contra eles. Isso pode indicar sua consideração por eles, mas não se engane, o rei aceitaria apenas uma resposta de concessão total. Tinham 2 opções: adorar o enorme ídolo de ouro ou perecer no fogo. Apesar de seus elogios anteriores ao Deus hebreu, Nabucodonosor acrescentou: quem é o Deus que pode livrá-los do meu poder? A pergunta do rei seria respondida eventualmente. Daniel, capítulo 3, versículos 13 e 14 diz: ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava, e ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Esses valentes homens judeus desafiaram a ordem direta do rei e colocaram-se nas mãos de Deus. A resposta deles foi impressionante. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó rei Nabucodonosor, não precisa responder a você sobre este ponto. Se for assim, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos resgatar da fornalha de fogo ardente. E ele nos resgatará da sua mão, ó rei. Mas mesmo que ele não o faça, saiba, ó rei, que não vamos servir seus deuses nem adorar a imagem de ouro que você estabeleceu. Daniel 3, 16, 18. Em outras palavras, preferiam morrer a desobedecer a Deus. Mesmo que decidisse deixá-los queimar, ainda serviriam ao Deus vivo em vez do ídolo morto. Não tinham dúvidas, pois planejaram para a possibilidade deste dia por muito tempo. Nabucodonosor ficou cheio de fúria, e sua expressão facial mudou para Sadraque e Abednego. Então, deu uma ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais quente do que o habitual. Certos homens fortes em seu exército foram comandados a amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego e lançá-los na fornalha de labareda. Esses 3 homens foram amarrados com suas calças, casacos, turbantes e outras roupas e jogados no meio da fornalha de fogo ardente. A ordem do rei foi urgente, e a fornalha estava extremamente quente.
A chama do fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, mas estes caíram no meio da fornalha de fogo ardente ainda amarrados. Quando Nabucodonosor viu os homens andando no fogo, não só achou incrível que eles tivessem saído ilesos, mas também que houvesse 4 deles. O quarto parecia ser um filho de Deus, implicando que ele era o Cristo. Nabucodonosor nos conta que a quarta pessoa era um filho de Deus. Durante a parte mais difícil de sua provação, Jesus estava lá com eles fisicamente no meio de sua provação na fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego podem ou não ter tido conhecimento de que o Filho de Deus estava com eles. Embora houvesse momentos em que estavam conscientes da presença de Jesus em suas aflições. Lemos que vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Nabucodonosor também notou que os 4 homens estavam livres enquanto estavam no fogo. Apenas as cordas que os estavam mantendo juntos foram queimadas pelo fogo. Deus é capaz de surpreender aqueles cujos corações estão mais endurecidos, não apenas contra ele, mas também contra seu povo. Aquele que fez a alma pode fazer sua espada aproximar-se dele, mesmo do maior tirano. A fornalha era grande, de modo que tinham espaço para andar. Estavam ilesos, de modo que eram capazes de caminhar. Suas mentes estavam tranquilas, de modo que foram capazes de andar como em um paraíso ou jardim de prazer. A resposta para isso é sim, não estavam se esforçando para sair, encontrando-se ilesos. Em vez disso, andaram despreocupados no meio das chamas, acreditando que o mesmo Deus que os protegeu no fogo também os livraria dele. Nabucodonosor cometeu o erro de pensar que era o ser mais poderoso do mundo. Mas aqui ele conheceu o ser mais poderoso do que ele. Que efeito isso teria sobre ele? Ainda tinha confiança para exigir que outros o adorassem, como se não tivesse visto nada. Então, Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham aqui. Então, vieram Sadraque, Mesaque e Abednego do meio do fogo. Os capitães, governadores e conselheiros do rei se reuniram ao redor dele e viram que, quanto a esses homens, o fogo não teve nenhum efeito sobre seus corpos. Seus cabelos não estavam chamuscados, suas roupas não estavam chamuscadas ou danificadas, e nem mesmo o cheiro de fumaça estava neles. Quando o rei percebeu que os homens que ele havia condenado foram divinamente resgatados, os convocou. Nenhum único fio de cabelo em suas cabeças foi queimado no processo. É incrível que alguém tenha sobrevivido, mesmo por um segundo, dentro da fornalha. Quando tantos outros morreram logo na entrada, Deus pode nos livrar de uma provação, ou Ele pode milagrosamente nos sustentar e fortalecer em um julgamento. Ficamos impressionados com a fé desses homens no Deus verdadeiro. Sua resposta no meio do julgamento confirmou 3 coisas: sua crença inabalável no Deus da Bíblia, sua confiança no Deus que é quem ele diz que é e fará o que diz que fará, e sua fé conforme revelada por sua confiança no único que tinha o poder de livrá-los do mal. Seu reconhecimento de Deus sobre o rei mais poderoso do mundo resultou na revelação do poder supremo de Deus para os incrédulos. Sua fé mostra que Deus é capaz de nos livrar de nossos próprios problemas e ensaios. Como cristãos, sabemos que Deus é capaz de nos livrar, mas também sabemos que Ele nem sempre age dessa maneira. De acordo com Romanos 5, Deus pode permitir provações e dificuldades em nossas vidas para construir nosso caráter, fortalecer nossa fé ou por outras razões desconhecidas. Nem sempre entendemos por que estamos passando por uma provação, mas Deus simplesmente pede que confiemos nele, mesmo quando é difícil. João, apesar de experimentar incrível dor, quase intransponível agonia e sofrimento, foi capaz de dizer: ainda que ele me mate, ainda assim confiarei nele. Também sabemos que Deus nem sempre nos garante que nunca sofreremos ou morreremos, mas Ele promete estar sempre conosco. Devemos aprender que, em tempos de adversidade e perseguição, devemos adotar a atitude desses 3 jovens homens, mas mesmo que ele não queira, nós queremos que você saiba, ó Rei, que não vamos servir seus deuses nem adorar a imagem de ouro que você estabeleceu. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma história de fé, coragem e perseverança.
Ela nos lembra que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando enfrentamos desafios, devemos ter fé em Deus e perseverar em nossa fé. Sem dúvida, essas são algumas das palavras mais corajosas já ditas. O fato de o fogo não ter consumido Sadraque, Mesaque e Abednego surpreendeu Nabucodonosor. A questão é que, quando andamos pela fé, podemos enfrentar o fogo da perseguição, mas podemos estar confiantes de que Ele está conosco. Ele nos manterá em movimento, nos libertará eventualmente e nos salvará para sempre. Quando somos perseguidos ou sofremos dor, podemos ter esperança porque sabemos que esta vida não é o fim. A vida após a morte é a nossa garantia para todos os que o amam e obedecem a Ele. Saber que passaremos a eternidade com Deus nos permite subir acima da dor e do sofrimento que experimentamos nesta vida. Que a luz desta mensagem possa brilhar em cada coração que a recebeu. Se esta palavra tocou a sua alma, compartilhe e nos ajude a abençoar novas pessoas.